Toda vez que você for criar um projeto gráfico, você deve analisar qual é o melhor formato para fazer aquela impressão. Isso falando de material impresso. Existem nas gráficas um tipo de tamanho específico que é seguido de forma universal. Então são tamanhos pré-concebidos, por exemplo, quando eu vou criar um panfleto, eu vou pensar qualquer medida na minha cabeça? Não. Se você pensa qualquer medida aleatória, você está perdendo papel, então você está perdendo dinheiro, você não está pensando de forma sustentável, porque você está perdendo muito material. Existem esses formatos prontos. Então eu vou falar um pouquinho sobre eles e te mostrar como escolher o melhor para o seu projeto. Existe como se fosse um tipo de classificação que é a série A, tendo o A4, né, o famoso tamanho A4, papel A4, como o mais conhecido entre eles. Então essa série A é um tipo de classificação internacional sobre os tamanhos gráficos. Então tem desde do A0, A1, A2, A3, A4, A3, por exemplo. É como se fosse 2 A4. Então é uma série de classificação que você deve pesquisar, conhecer. As gráficas disponibilizam, mas também na internet é super fácil de encontrar. Eu vou até mostrar aqui também um pouquinho como que funciona, para você entender qual o tamanho que já tem ali concebido e encaixar o seu projeto dentro daquele formato. Alguns tipos de projetos gráficos, meio que na concepção universal, já se encaixam automaticamente em cada formato. Por exemplo, um cartaz de festa, geralmente é o formato A3. Um jornal, formato tabloide, que pega 2 A4, né? Que se torna um A3 ali também. Tem o tamanho carta, que é um tamanho menor. Então são tamanhos já pré-concebidos para você utilizar da melhor maneira possível. Eu vou te passar 5 pontos para você levar em consideração na hora de escolher o melhor formato para o seu projeto. Vamos lá. O primeiro, que vai definir todo esse projeto, né? O conteúdo que vai ter presente nele. Então se você tem um material com um conteúdo é muito extenso, às vezes você não vai conseguir colocar ele no formato A4. E outro ponto importante, por exemplo, vou fazer um material no A4. Eu posso fazer ele dobrado, então na gráfica você pode pedir esse material com uma dobra. Eu posso pedir ele com 2 dobras, mas tudo vai depender do seu conteúdo para você não encher aquele material, né, de informação e ninguém entender nada. Lembra que a gente já falou até em outras aulas, né, em outros vídeos. Você deve deixar espaços em brancos no seu design, né, na sua diagramação. Então você deve contar isso junto com a quantidade de conteúdo para escolher o formato ideal. Segundo ponto, o objetivo da sua comunicação. Por exemplo, se é às vezes um material de festa que você deve só fazer o máximo possível só para comunicar de forma bem simples, tranquila, você pode fazer um material mais simples. Por exemplo, sua frente, não precisa ser sempre frente e verso, pode ser um tamanho menor, pode ser meio A4. Porque, por exemplo, se você pega ali o formato A4, você pode preencher, eu quero meio A4, né? Então eu sei que num processo gráfico eu posso, em um formato A4, aplicar 2 projetos no meu design que vão caber naquele papel. Outro ponto super importante, você deve analisar o seu público-alvo. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma comunicação para o público mais jovem, eu posso brincar com aquele formato, eu posso pegar um tamanho maior, ter mais dobras, ter uma comunicação mais leve. Se eu vou fazer um design, né, para um público com uma dificuldade maior para leitura, tem que comunicar de outro jeito. Se é para um público mais velho, eu tenho que ter essa noção que eu não posso utilizar uma fonte muito pequena. Então isso também vai influenciar no formato que eu vou escolher. Então analise seu público-alvo, também é super importante. Custo, então é o que eu falei lá no começo. Quando você consegue pegar um formato ideal, você tem um aproveitamento de papel muito maior. Então você não perde, você não tem sobras. E você vai começar a notar, olhando os formatos que já existem, dependendo do formato que você vai escolher, se você diminuir um pouquinho, você encaixa no outro formato e consegue aproveitar muito melhor aquele papel. Então sempre que você for trabalhar com material gráfico, converse com a gráfica, converse com o impressor, veja se você está escolhendo o melhor aproveitamento de papel, porque isso impacta demais no custo. E quando você usa de forma consciente, você também promove a sustentabilidade, né? Porque você não vai gerar perda daquele material. Então, bom design que gosta de utilizar materiais impressos deve dominar a escolha dos formatos. E a melhor maneira, que eu fiz muito isso quando eu comecei, conversa nas gráficas, pergunta, olha a tabela de formato, pesquisa, tira dúvidas, nunca tenha vergonha de perguntar. Fala, quando você fizer um orçamento, fala, tô aproveitando o papel da melhor forma possível. Tem às vezes algum outro formato que vai aproveitar, que vai gerar um custo melhor, sempre lembrando todo o objetivo do seu design, né? Não é pensar só na questão do custo. Você tem que ver qual que é aquele objetivo para fazer a melhor escolha possível.